Olá, família! Sejam bem-vindos a este tempo de adoração ao nosso Deus e queremos chamar você para ficar atento aos nossos avisos e também à nossa agenda. Nós queremos anunciar que estamos com um novo projeto de revitalização na área elétrica da igreja. E você que deseja contribuir com essa ação, nós teremos uma promoção de feijoada. Você que deseja contribuir e ainda por cima experimentar o melhor da terra, basta passar no balcão de informações após o culto ou na secretaria da igreja durante a semana. Olá, crianças! Já saiu a data da nossa IBF, Escola Bíblica de Férias. Será no dia 16 e 17 de julho, da 1 às 5 da tarde. O tema é Detetives da Verdade. Para crianças de 7 a 11 anos, apenas um investimento de R$30. Para mais informações, procure a secretaria da igreja ou o balcão de informações após o culto. Fala, jovens! O nosso tão esperado Bora Pro Play da Rede Imersão está de volta. Será no dia 11/7, às 19h30, no Teixeirão. Então, convida um amigo e esperamos vocês. Para você, jovem maior de 18 anos, o nosso DIP já tem data marcada. Vai acontecer no dia 18 de julho, às 20 horas, aqui na IPI. Venha participar desse momento com a gente. Será um culto maravilhoso, abençoado e cheio da presença de Deus. Esperamos por vocês. Espero que você tenha ficado atento, tenha conseguido captar os horários e os dias, porque esses foram os nossos avisos. Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos colocar em pé? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, nós estamos aqui, Senhor Jesus, para te adorar e exaltar o teu santo nome. Senhor, nós queremos entregar o nosso louvor a Ti. Por isso, Senhor Jesus, seja presente neste momento aqui nessa noite. Senhor, nós queremos dizer que só Tu és santo, só Tu és digno de receber todo louvor e toda adoração. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Nós Te amamos, Senhor, com todo o nosso ser. Feche seus olhos, fale com seu Pai. Nós Te desejamos, pois só Tu és digno. Vamos cantar junto o refrão dessa canção que diz assim: e digno é o Senhor, soberano Criador, vou sempre Te adorar. Levante suas mãos e declare: elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vamos juntos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Amém. Graças eu Te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelo escravo sem suas mãos. Graças eu Te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente com
sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Exalte ao Senhor bem forte. Ele é digno de toda glória, toda honra. O nosso Cristo é vencedor. E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele venceu a morte. O Senhor Jesus rompeu com os laços da morte, ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a razão da nossa fé. Ele está vivo. Amém, queridos? Nada o pôde parar e nada pode parar a igreja do Senhor, que vive a partir daquilo que Ele fez por nós. Que bom que você está aqui. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Que bom que você veio. Glória a Deus pela sua vida. Que alegria estarmos juntos. Satisfação, queridos. Podemos celebrar o Senhor Jesus. E nós vamos continuar cantando e celebrando, agora também com o nosso louvor financeiro. E eu quero te convidar a fazer isso com muita alegria, gratidão ao Senhor, por quem Ele é em primeiro lugar. Ele é Pai, provedor, Ele cuida de nós, Ele provê aquilo que precisamos. O Senhor é meu pastor e nada, olha só, hein? Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós, amém, igreja? E nós vamos celebrar a Ele com o nosso louvor financeiro também, com os nossos lábios, com o nosso pulmão, com a nossa voz, com as nossas mãos, mas também com a nossa carteira. Tá bom? Deixa Deus te usar, que o Senhor transborde sobre você bênçãos, superabundante graça, mas também bênçãos e mais bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua família, amém? Você pode fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos do Senhor sobre nós. Obrigado, porque nós não merecemos nada, Senhor, mas o Senhor em tudo tem sido bondoso, gracioso, misericordioso. Ah, Senhor, e tem nos inserido numa realidade de bênção, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque até mesmo as portas fechadas muitas vezes são bênçãos do Senhor para nos ensinar, para nos livrar, para nos dar a direção certa. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós como a menina dos seus olhos. Ninguém toca na igreja do Senhor, ninguém toca num filho, numa filha do Senhor. Somos o teu povo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus. Continua, Senhor, sendo o nome do Senhor exaltado neste lugar, nesta noite, nesta celebração, para o teu louvor, para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos celebrar, vamos adorar o Senhor. As palmas. Nós te levamos para o teu coração em todo o tempo. Em tua família nós adoramos a ti, no nosso louvor, em nossa adoração.
tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Mais uma vez, declare isso. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adoro. Nós te adoramos, Senhor. Sim, Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos. Tu és nosso bom Jesus. Eu te louvarei e te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei e te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Declare: eu te louvarei, te louvarei. Meu bom Jesus, eu te louvarei, eu te louvarei, te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Aplauda Ele. Somente a Ti, Senhor Jesus, todo louvor e toda adoração, a todos sempre. Feche seus olhos neste momento, acalme seu coração. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor. Senhor, nós queremos adorar a Ti com toda a verdade que é em nosso ser. Nós queremos exaltar a Teu santo nome, Senhor Jesus. Sabemos que só Tu és Rei, só Tu és Senhor. Então vem e preenche o nosso coração. Todo vazio que é em nós, Senhor Jesus, que nós possamos estar transbordando da Tua presença. É o desejo do nosso coração. Senhor, Tu és digno de receber o nosso louvor. Por isso é que nós estamos reunidos como uma igreja, como uma família, como um corpo em Cristo, Senhor Jesus. E juntos nós cantamos: ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja. Mais uma vez, vamos juntos declarar: o que está sentado sobre o trono, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Tu és santo, Tu és digno. Levante sua voz e declare palavras de adoração ao nosso Deus. Senhor, Tu és digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor.
igreja declare: Tu és santo, 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 santo é o Senhor. Tu santo. Senhor Jesus, nós te adoramos. Seja entronizado aqui, a tua igreja te adora e declara palavras de adoração a ti. Queremos conhecer mais a tua presença, Senhor, mais e mais de ti. Eu quero conhecer-te cada dia mais, a ti, estar em tua presença e te adorar. Revela-nos tua glória, revela-nos tua glória. Desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Toda honra e glória seja dada a ti. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti, estar em tua presença e te adorar. Revela-nos tua glória. Desejamos ir muito mais a ti. Queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Santo, 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 santo é o Senhor.
que existe em ti e que eu ainda não vi. Declare qual a beleza que existe em ti e que eu ainda não vi. Queremos sua presença, Senhor Jesus, queremos intimidade contigo, queremos sair do raso, Senhor, queremos confiar mais e mais em ti, queremos ver-te face a face, queremos conhecer mais a ti. Por isso queime em nosso coração, Senhor, é o desejo que nós temos, que o Senhor venha queimar dia após dia, mais e mais em nossa vida. Queremos te amar mais e mais, queremos te exaltar mais e mais. Por isso, como igreja, nós queremos juntos declarar qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Mais uma vez declare qual a beleza que existe em ti e que eu ainda não vi. A última vez declare isso. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti e que eu ainda não vi. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. A Ele a honra, a glória e o poder, a força, o domínio pelos séculos dos séculos e amém. Glórias a Jesus, glórias a Ele, glórias a Deus. Que a graça e a paz transbordem sobre o teu coração, igreja. Amém? Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Deus continue abençoando nosso irmão, Sérgio de Louvor. Obrigado, irmãos, por esse tempo tão precioso, pela vida dos nossos irmãos na mídia, o apoio, dos irmãos do acionamento. Vocês estão vendo a participação das crianças aqui. Pela manhã nós tivemos também elas participando. Isso porque nós queremos implantar essa cultura na igreja. Pelo menos ao primeiro domingo do mês que nós fazemos aqui a celebração da ceia e temos as crianças conosco, nós queremos implantar essa cultura, pois nós queremos essa geração, uma geração que serve ao Senhor, uma geração consagrada ao Senhor Jesus. Então, quando vocês percebê-las aqui, né, louve a Deus por isso, de ver as crianças, elas estão aprendendo, nós estamos ministrando ao coração delas, para que elas venham ser inspiradas a servir e olhar entre nós como igreja uma referência para que elas assim possam ser inspiradas também em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero passar um vídeo agora e eu quero que, pais, todos vocês prestem bastante atenção, porque é para contagiar teu coração. We're giving it all away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away. We're giving it all to go your way.
para todos vocês foram criativos no máximo. Eu vou pedir um tempinho só pra gente fazer a adoração. Aleluia, glórias a Deus. Temos a data do Reconnect, galera, fiquem atentos, pais. Será nesses dias 28 a 30 agora de agosto. E nós estamos abrindo hoje as inscrições. O investimento é R$250, em que você poderá estar parcelando esse valor em 3 vezes. E queremos encorajar os pais a estarem enviando seus filhos a participar. Nós teremos também o engajamento da imersão, né, pastorzão, aí junto com a galera aí dos teens. Então nós queremos ver realmente essa juventude, os adolescentes cheios do Espírito Santo, incendiado mais e mais para Jesus. E queremos convidar a igreja para estar desde já orando para este encontro tão especial, Reconnect, para os nossos adolescentes, jovens que estarão juntos ali, engajados. Eu tenho certeza que é um tempo muito especial para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Queridos, permita-me trazer um encorajamento para você. Nós vamos começar amanhã a nossa jornada de jejum e oração. Serão 21 dias. Nosso tema que nós queremos caminhar nesses dias é exatamente sobre uma busca de um despertamento, um avivamento, mais de Deus, é o que nós mais precisamos. Este desafio é para você que deseja sair da superficialidade, romper mais a sua vida espiritual, dedicar mais à oração, e eu quero encorajar você a abraçar essa causa conosco. Nós iremos, a partir de amanhã, começar um jejum em oração, e nós vamos buscar ao Senhor, pois nós queremos que há um avivamento, um despertamento, Senhor, sobre cada um de nós. E o tema que nós iremos caminhar é exatamente sobre isso: o avivamento começa em mim. Este material impresso está disponível ali no final do culto, você pode estar retirando o seu, se assim você preferir. Nossos irmãos de Jaleco Azul estarão distribuindo para vocês na saída. E nós temos também disponível em PDF. Nós temos lá um grupo da igreja no WhatsApp. Aliás, quem ainda não está inserido no nosso grupo e deseja participar, deixe o seu contato, por favor, para nós. Pode deixar ali no balcão de informação, no final do culto. Simplesmente se identifica: eu quero fazer parte também do grupo, que você vai ser inserido também a participar, porque ali, neste grupo, nós estamos mais prezando pelas comunicações, os trabalhos da igreja local, e tem sido realmente útil demais esse meio. Então, nós iremos enviar ainda hoje, em PDF lá no grupo, para que você possa acompanhar, caso você não venha optar pelo material impresso, tá bom? Nós temos alguns ali, a princípio nós estamos entregando um por cada família, tá bom? Uma unidade por família, para que todos aqueles que desejam possam ter acesso em mãos. E aqui neste material, nós temos aqui uma introdução sobre qual é o objetivo dessa jornada. Nós temos também algumas orientações como aproveitar melhor a jornada, e temos também orientações para o jejum, umas orientações para que você possa também ser desafiado ou alinhado com aquilo que tem a ver com o propósito de jejum. Você vai entender que jejum sem a oração não tem propósito. Então nós temos aqui algumas orientações, algumas coisas que você poderá estar sendo direcionado a caminhar conosco nesses dias, e nós dedicaremos também nesse tempo, um tempo também de oração. Cada manhã você vai debruçar neste estudo, nós temos uma breve reflexão da palavra, um texto base, e no final tem algumas aplicações práticas. Então, a sugestão, a orientação é que você dedique pela manhã, para que você tenha o seu dia como um desafio de praticar este princípio. Será eficiente se você for intencional, se você entender: é comigo, eu vou assumir este desafio diante do Senhor. Nós teremos aqui desafios práticos, como por exemplo, ore antes de tomar decisões importantes hoje. Sabe? Então algumas orientações precisas, a qual você vai lidar com no seu dia. Então a sugestão é que você não deixe para a última hora de você debruçar seu tempo. Acorde um pouco mais cedo, seja intencional, 15 minutos você conseguirá fazer isso. E não somente fazer a leitura, mas você ser intencional na oração, meditar neste devocional. Eu tenho certeza que será uma bênção para a nossa caminhada neste tempo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos queridos? Glórias a Deus. Então fica aí o desafio, você poderá retirar
o seu material no encerramento do culto e encorajamos você a permanecer firme conosco nesses dias. Queridos, nós vamos à palavra do nosso Deus, queremos dar boas-vindas aos irmãos queridos. Se alguém está conosco hoje pela primeira vez, que alegria tê-los aqui, e nós queremos que você saia daqui com o desejo de voltar mais vezes, e para isso nós queremos contribuir ao entregar para você uma lembrança, como um sinal de nossa alegria, nossa gratidão por você estar conosco aqui, por ter escolhido esse lugar para estar conosco. Você pode estar procurando no balcão de informação lá no fundo, e você vai retirar sua lembrança, e a nossa oração é que você seja tão abençoado, ao ponto de desejar voltar mais vezes estar conosco. Amém, igreja? Glórias a Deus, aleluia. Vamos à palavra do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Daqui a pouco nós vamos estar ceando, celebrando a ceia do nosso Senhor. Nós vamos ler, irmãos meus, a partir do capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. E o tema que nós iremos nessa noite compartilhar é sobre comunhão, enraizado na comunhão. Nós entendemos a importância de estarmos enraizados na palavra, na oração, termos raiz no arrependimento, e com certeza hoje é um tema tão relevante para a nossa caminhada como igreja, que é falar sobre comunhão. Eu quero ler com os irmãos a palavra do Senhor. Você pode acompanhar pelo telão se assim preferir, mas eu encorajo você a não abrir mão da sua Bíblia, que está nas suas mãos, e você poderá desenvolver cada vez mais uma intimidade com Deus na sua palavra. Assim diz a palavra do Senhor, queridos, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos, irmãos. Senhor, nós te pedimos para que o Senhor ilumine nosso entendimento, para que possamos compreender claramente a tua palavra. Remova, Senhor, toda e qualquer distração, toda e qualquer inquietação, todo e qualquer abatimento. Nós oramos para que o teu Santo Espírito continue agindo neste lugar, ministrando, alinhando os nossos corações. É a nossa oração que nós pedimos, mas também já oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos meus, quando pensamos sobre crescimento espiritual ou maturidade espiritual, logo pensamos dois elementos indispensáveis para que isso aconteça. Pensamos logo sobre a importância da palavra. Falamos sobre a oração. Com certeza está correto ao afirmarmos que é indispensável esses dois elementos para o crescimento na fé, o crescimento como igreja. Mas esse terceiro elemento que a Bíblia se apresenta para nós é indispensável para que possamos crescer, amadurecer como igreja, crescermos nossa fé, que é a comunhão. A comunhão, que no sentido grego, essa palavra significa koinonia, e não significa simplesmente o sentido de estar junto, ou seja, a comunhão é estar junto, não é simplesmente isso. Às vezes nós podemos estar junto, mas não ter comunhão. Estar junto não significa partilhar de uma comunhão segundo a palavra de Deus. Koinonia
tem um significado dessa palavra de comunhão, está enraizado nessa palavra, e tem um sentido de dizer em compartilhar a vida, vida na vida, é compartilhar responsabilidades por um objetivo comum, significa o propósito de compartilharmos e levarmos juntos os fardos uns dos outros, isso é comunhão. Eu tenho comunhão com você, eu identifico a mesma causa que te move, é o que me move, isso é comunhão, é ter a mesma coisa em comum. Repito, que eu acho melhor essa definição, é compartilhar a vida. E este texto nos ensina claramente o sentido de comunhão. Aliás, para entender melhor a comunhão neste contexto, é melhor entendermos o cenário aqui, nessa passagem que Lucas escreve. Ele relatou com precisão o que aconteceu, especialmente no dia de Pentecostes. No capítulo 2 vai dizer que estavam todos reunidos, e começa a dizer sobre o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da palavra que Jesus disse que enviaria o Espírito Santo. E agora eles estão vivenciando algo extraordinário. Atenção, é importante compreender algo. Segundo alguns historiadores, dizem que naquele tempo, Jerusalém era habitada por aproximadamente 80 a 100 mil habitantes. 80 a 100 mil habitantes. Agora, atenção em algo. Jerusalém naqueles dias estava tomada por peregrinos de todos os lados que você possa imaginar. Era uma das festas solenes em que o povo de Israel entendia essa convocação para sair dos seus lugares, das suas regiões, das suas tribos e dirigir-se e viajar para Jerusalém. A festa de Pentecostes durava um dia, mas algumas pessoas ficaram hospedadas por lá, porque precisava descansar, a viagem era longa. No entanto, exatamente nesse dia em que a cidade, com cerca de 80 a 100 mil habitantes, quando chegavam os dias de festas como essa, praticamente chegava a centenas de milhares de pessoas, transbordava de gente, ao ponto que ocupava todos os espaços, e é claro que não tinha como hospedar todo mundo na cidade, e com isso muitas pessoas armavam suas tendas em toda aquela região ali. Até aqui tudo bem, irmãos? Agora uma coisa importante, tem que considerar, veio o Espírito Santo, houve um impacto poderoso, muitas pessoas ficaram deslumbradas ao ver o que está acontecendo. Tratava-se de homens que começaram a levantar com autoridade e falar da palavra e dizer: sabe o que está acontecendo aqui? É o cumprimento das profecias, e levando o entendimento das profecias até a promessa de Jesus, que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Era o cumprimento de uma profecia dita por Joel. Pedro, nessa autoridade, começa a explicar a palavra. A Bíblia diz ainda neste capítulo que 3.000 pessoas se renderam a Cristo, se arrependeram dos seus pecados, e eles agora assumiram a sua fé em Jesus, o Cristo ressurreto. A mensagem converteu o coração das pessoas. Agora, com esse mover poderoso, começa a surgir uma certa preocupação. Lembrando que aqueles peregrinos vieram de longe, distante, para ficar somente hospedados ali por uns dias, para voltar para suas casas. Agora tem um detalhe, eles planejaram ficar aqueles dias. Então, logo acabou o dinheiro, logo começaram a sentir também necessidade de alimento, porque eles desejaram por aquilo que estava acontecendo lá. Eles não voltaram naqueles dias planejados, eles desejaram ficar mais uns dias para conhecer o que está acontecendo. Nós queremos esse Cristo, nós queremos aprender mais sobre Ele. Então muitas dessas pessoas, peregrinos, não voltaram naqueles dias, ficaram hospedados em Jerusalém, que não havia mais lugar para eles, mas desejavam ali o Evangelho. É neste contexto extraordinário que manifesta uma comunhão extraordinária. Por quê?
A igreja começaram, aquelas pessoas, os discípulos, com aqueles também que se converteram a Cristo, começaram pela, não vamos suprir todo mundo. Cada um começou a vender os seus bens e distribuir para todos aqueles que estavam chegando na fé. Nós vamos suprir cada um deles, ninguém vai ficar desamparado. É neste contexto que nós percebemos uma manifestação poderosa de amor. Neste contexto em que nós percebemos uma narrativa poderosa de uma comunhão. O significado de comunhão se deu nesse contexto. Muitos vieram na fé e foram supridos por aqueles que tinham condições de abençoar. Uma coisa importante entender, queridos, que este texto não está nos ensinando algo que pode ser equivocado, quando se diz que tinham tudo em comum. Não significa que aqui é um padrão, que é um modelo, nós não podemos possuir as coisas, nós não podemos ter bens. Isso não significa que está sendo implantado um sistema comum, um sistema de governo aqui, não é isso. Na verdade, o problema aqui não tem nada a ver com propriedade. O problema não tem nada a ver em questão de acabar com propriedade daqueles que eram ricos, que tinham posses, tinham que vender tudo e dar aos pobres. Não é sobre isso. O que estava em xeque aqui era o egoísmo. O que estava eliminando não era quem tinha propriedades. O que tinha que eliminar era o egoísmo. É neste contexto que começa a haver uma atitude de simplicidade, de generosidade e muitas coisas quais nós vamos entender com profundidade sobre a palavra comunhão. E ao entendermos isso, podemos analisar, é a nossa realidade. Eu tenho comunhão com a igreja, eu tenho comunhão com meus irmãos. A igreja primitiva ensinou uma coisa para nós. Eles se reuniram não somente como igreja, eles aprenderam a viver como família. Desafio para nós hoje também, aprendermos a vivermos como família, a vivermos como um corpo de Cristo. Eu quero, irmãos, compartilhar com os irmãos algo tão importante diante dessa compreensão. Primeiro, o que produz a comunhão? E segunda coisa, nós vamos compartilhar o que a comunhão produz. Podemos olhar na palavra de Deus que a primeira coisa, a primeira palavra que nos desperta a entendermos, antes de olharmos para os milagres, porque muitos sinais eram feitos por meio das mãos dos apóstolos. Sinais, prodígios, estavam acontecendo coisas extraordinárias. Antes disso, o que estava fazendo a igreja se mover não eram os milagres, mas era o temor de Deus, o temor do Senhor. A comunhão, ela é produzida não por um milagre, mas o temor do Senhor. É o temor do Senhor que era a causa principal de despertar um coração para abençoar uns aos outros. O temor de Deus. Temor não é medo, mas é uma reverência, é um sentimento, é uma consciência que você tem com Deus, que você o reverencia, que você o honra. Reverência ou temor a Deus não é somente quando a gente se reúne em um lugar, em um culto, aí lembramos de Deus, olha, então eu tenho que demonstrar uma certa reverência. Não é isso. Eu tenho que demonstrar um temor que eu tenho com Deus, porque eu lembrei que eu estou aqui em nome de Deus. Não, temor com Deus te acompanha em todo lugar que você estiver. O temor de Deus é a causa de nós resistirmos, irmãos, às lutas que passamos nos lugares secretos da nossa vida. As lutas, tentações que passamos sozinhos. As vitórias que nós mais devemos ter em nossa vida são aquelas que enfrentamos sozinhos. E o que vai ser determinante para que isso aconteça é o temor de Deus. Porque você não deseja pecar contra Deus, porque há um temor no seu coração. E você não quer que nada venha afetar a sua comunhão com Ele. É um temor com Deus. Então isso é a causa de mover também uma comunhão, de compartilhar. Porque você entende, olha, eu não posso ser indiferente ao ver uma pessoa necessitada, porque a minha comunhão com Deus, eu preciso transbordar a vida das pessoas aquilo que está em mim. Não é simplesmente, queridos, a comunhão, isso me faz refletir muito. Não existe uma verdadeira comunhão onde não existe um temor do Senhor. Não existe isso. Pode haver um ato apenas de uma comunhão, mas não é algo que permanece.
porque o temor do Senhor que nos sustenta, o que nos move a isso. A segunda coisa que nos leva a compreender que o que gera a comunhão, que produz a comunhão, é a própria perseverança. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão. E se você olhar comigo no versículo 46, diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições. Queridos, há uma coisa importante. A comunhão não se dá e não se dará em apenas em um culto. Nós não podemos chamar de comunhão quando a gente se reúne para orar uns pelos outros, abraçar uns pelos outros, ou cantar uma canção que comunique comunhão, e dizer, nós temos uma comunhão, nós somos o corpo de Cristo. Não, irmãos meus, limitaria muito a comunhão. Comunhão é estar presente na vida dos irmãos, no dia a dia, principalmente diante das suas necessidades. É estar presente. Comunhão se dá em algo que você faz diariamente. A perseverança, o que significa isso? Essa palavra que diz diariamente, sabe o que significa comunhão, irmãos? É aquilo que você persevera e faz todos os dias. Todos os dias fazer a mesma coisa. Você percebeu quantas vezes que cita nessa passagem diariamente ou todos os dias? Significa o quê? Constância. Uma constância. Perseverar isso, eu vou manter, eu vou construir, eu vou continuar mantendo isso. Sabe, é isso que provoca uma comunhão. Quando você está persistindo, perseverando, mantendo uma constância. É algo que você procura fazer todos os dias. E a Bíblia diz que todos os dias havia um agir de Deus, porque todos os dias eles estavam fazendo o quê? A vontade do Senhor. E me cabe aqui uma reflexão sobre isso. Todos os dias eu percebo uma ação de Deus na minha vida? Se assim não percebo, é porque será que meu coração não está no lugar onde deveria estar? Será que a minha vida não está onde deveria estar, para que assim eu viesse testemunhar todos os dias da ação de Deus na minha vida? Diariamente eles perseveravam, e diariamente Deus operava, todos os dias. Não era eventualmente uma ocasião qualquer, era algo que eles aprendiam assim, todos os dias. Todos os dias, não se dava uma ação como essa em uma vez por semana, irmãos meus. A comunhão não se constrói, como já afirmamos, em um único culto, mas é um relacionamento diário, é um relacionamento que nós estamos compartilhando. Irmãos, uma coisa importante, pastor, a comunhão nos poupa de passar por sofrimento? Não, mas ela te poupa, te livra de passar sozinho. Se você está em comunhão com seus irmãos, não significa que você não vai ter problema nessa vida. A diferença e a garantia é que você não vai enfrentar sozinho. Amém, meus irmãos? Isso que é o sentido da comunhão. Estar em comunhão é isso. Eu estou em comunhão com a igreja. Eu estou em comunhão com o corpo de Cristo. Eu estou em comunhão com os meus irmãos. Não significa que eu não vou passar por dias difíceis da minha vida. O que significa que eu não vou passar sozinho. Não vou passar sozinho, porque eu tenho comunhão com os meus irmãos. Há quem chora por mim, há quem se importa comigo, há quem ora pela minha vida, e eu preciso responder da mesma maneira. Há quem se importa comigo. Querido, você tem que entender que você faz parte de uma igreja, a qual se importa com você, e você, como membro dessa igreja, dessa casa do Senhor, como um corpo de Cristo, nós devemos também se importar com os outros, e não somente um culto. É claro, irmãos meus, nós temos que ter uma sensibilidade a se importar com quem não está entre nós. Eu sei que é uma dinâmica que nós temos aos domingos. Nós temos culto pela manhã, como nós tivemos hoje, temos o culto agora às 19 horas, e você perceber quem será que está faltando. Há dias que eu não vejo, há semanas que eu não percebo no culto. Nós temos que se importar, nós devemos saber o que está acontecendo, nós devemos nos dispor nosso tempo para estar junto com quem está sofrendo, e são nossos irmãos. E quer saber, irmãos meus, por favor, não pense que isso é só função do pastor de fazer isso.
Se deixar para nossa conta, até a gente perceber pela demanda que tem, nós vamos chegar tarde demais. Ah, é, pastor, já faz dias que aconteceu isso, já faz dias, faz meses. Nós temos um corpo e como membro nós devemos cuidar uns dos outros. É assim, irmãos, família alcança família, membro, uma ovelha alcança ovelha, um discípulo faz outro discípulo. Nós temos que entender que o sentido de comunhão exige perseverar todos os dias, perseverar, ser intencional, ou seja, todos os dias vivermos o reino de Deus. Amém, meus irmãos queridos. Agora, se estamos em comunhão, a entender que comunhão é pelo temor de Deus, através da minha vida com o Senhor, que vai refletir meus relacionamentos, minha comunhão com os meus irmãos. Eu entendo que a comunhão, ela é sustentada por uma constância, ela é intencional, eu persevero, não é eventualmente, não é um culto, é algo diário, é algo que eu estou sendo constante de fazer todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa, eu oro, eu compartilho, eu estou em contato, eu estou em conexão com pessoas todos os dias, a mesma coisa. Mas algo maravilhoso o texto nos ensina. Primeira coisa, a comunhão ela produz generosidade. Generosidade. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa palavra me toca demais, irmãos, quando eu percebo a atitude dessa igreja e o que Deus deseja de nós como igreja hoje, praticar a generosidade. E aqui eu aprendo um princípio, que a generosidade é uma das evidências de um coração transformado. A igreja de Cristo, ela deveria ser movida com este coração, ou ter este lema: não existe meu, existe nosso. É o pão nosso, é o Pai nosso. Então, é algo que nós compartilhamos. Estar em comunhão é termos essa atitude de compartilhar aquilo que eu recebi do Senhor. Eu compartilho com você. Eu recebi do Senhor e eu compartilho com você. Isso é o sentido da comunhão. Deveríamos excluir, irmãos, é meu, o que é seu, o que é meu é meu. Não, é nosso. O que recebemos do Senhor. Praticar a generosidade tem a ver com isso. É expandirmos aquilo que traz significado do amor. Pois quando compartilhamos, praticamos a generosidade, isso está testemunhando de fato. Olha, um coração transformado, porque uma das coisas mais evidentes em uma pessoa que nasceu de novo, você percebe que ela deixa de ser egoísta. Quem percebe isso? Quem percebe a conversão de um homem? A esposa. Meu Deus, esse homem está diferente. Antes se importava só com ele, era só ele. É diferente. O esposo também percebe a conversão da sua esposa. O marido percebe isso. Olha, algo diferente aconteceu com ela, olha. De estar compartilhando, de estar pensando também no outro, pensando no casal, pensando como como família. Porque, irmãos, tem uma coisa, quando a pessoa fica cega no egoísmo, ela não se importa com a necessidade de ninguém, nem mesmo da sua própria casa. O que dirá de fora? E eu pergunto, que evangelho nós estamos comunicando a este, irmãos? Significa doar nosso tempo, significa a gente se dispor, significa sim compartilhar aquilo que vem para aliviar nossos irmãos, significa isso, irmãos. A comunhão produz generosidade. Quando nós estamos em comunhão, nós estamos compartilhando aquilo que nós entendemos. Olha, isso aqui o Senhor me deu para abençoar, o Senhor compartilhou para que eu possa ser um canal nas mãos do Senhor para abençoar outras vidas. A comunhão, ela produz um testemunho que atrai pessoas. Eu acredito, irmão, sem medo de errar, que a comunhão é uma das ferramentas mais poderosas para a evangelização, para o evangelismo. É tão profunda essa ferramenta do evangelismo. Interessante, no versículo 47 diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Ou seja, a cidade estava observando a igreja. E o que eles viam? O que eles estavam observando? Eles percebiam um povo simpático, um povo que estava compartilhando,
entre si, suprindo as suas necessidades. Percebi um povo alegre. Eles estavam olhando e percebendo uma comunidade cristã de pessoas que estavam praticando a generosidade. Eles estavam olhando para uma igreja que estava estendendo a mão para o pecador, para as pessoas que estavam sofrendo. Eles não estavam sendo indiferentes com aqueles que estavam sofrendo, eles manifestavam a compaixão. Queridos, nós estamos sendo assistidos pela nossa cidade. E eu pergunto, o que eles diriam sobre nós como igreja? Porque a comunhão, queridos, é algo que comunica a mensagem viva do Evangelho. Saiba de uma coisa, antes das pessoas ouvirem o nosso sermão, elas vão notar o nosso relacionamento. Elas não vão ficar impressionadas ao saber dos versículos de cor, que nós decoramos, memorizamos, ou que deveríamos ao menos ter memorizado, mas elas sinceramente serão tocados. Meu Deus, como que algo diferente esse povo, a forma de se relacionam, a forma que se comunicam, o respeito, a forma de se doar, se doam e parece que não tem nada em troca. Sabe, irmãos, isso é um sentido de uma comunhão, é quando você faz o que faz sem esperar exigir receber do outro em troca. Mas uma coisa eu espero receber em troca, não para mim. Se eu pratico uma atitude de generosidade ou uma atitude de comunhão, eu não espero receber algo em troca. Eu espero que reproduza na vida de outras pessoas. Pela manhã eu lembrei disso. Essa comunidade que durante alguns anos estive servindo, trabalhando, havia lá, entre tantas atividades, havia um momento de esporte. E a galera gostava muito de futebol. E eu doei uma chuteira, a qual foi doada para mim. Eu não precisava mais, doei e disse para o rapaz: meu querido, usa, fica para você. Quando você não precisar mais, ou quando você conseguir a sua, você transmite para outro. Assim ele fez. Interessante que em questão de alguns meses eu observava aquela chuteira, um pé de um, depois um pé de outro, e está no terceiro ali. Aí fiquei curioso. Falei, interessante, tá ali, tá. Eu fui perguntar para ele assim: meu precioso, me fala uma coisa, como chegou para você essa chuteira? Ah, ele falou o nome da pessoa que ele ganhou. Eu falei, mas como chegou para você? Ele falou o seguinte: olha, eu ganhei, o dia que eu ganhei, fulano falou para mim que era para mim usar, e quando eu não tiver mais necessidade, quando eu tiver a minha própria, eu possa dar a outro que está precisando, compartilhar com outras pessoas. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu fiquei feliz porque deu certo a visão, funcionou. Era o objetivo. Eu havia recebido, e agora eu quero compartilhar da mesma forma. É isso que faz sentido a compartilharmos a comunhão, de você praticar algo e possa abençoar a vida de outras pessoas. Você não espera voltar para você, é reproduzir na vida de outras pessoas, é uma corrente abençoada que vai transmitindo a outras pessoas. É poderoso, irmãos, quando nós compartilhamos algo, compartilhamos aquilo que Cristo gerou em nós. Quando compartilhamos, nós estamos testemunhando o Deus que nós estamos servindo. Nós estamos testemunhando ao Deus a quem adoramos. Quando você está se dispondo o seu tempo, os seus recursos, a sua energia, isso é um testemunho, desde que você esteja em comunhão. Eu acredito, irmãos, duas coisas nós temos que nos mover como igreja. Se não for movido para essas duas coisas, não faz sentido algum. Para por aqui tudo, por favor. Está sendo um desperdício de tempo, um desperdício de recursos, um desperdício de qualquer outra coisa. Se não for essas duas coisas, tudo que nos mover como igreja, desde Festa das Nações, bazar missionário, desde o trabalho que nós teremos com as crianças da terceira idade, como tivemos recentemente, a celebração de 12 anos do Fruto Maduro foi uma bênção, tivemos ontem um bazar missionário, foi uma bênção, e temos em vista esse mês tantas coisas que vão acontecer para a glória de Deus. Mas duas coisas precisam ser sustentadas e visivelmente testemunhadas em tudo que acontece nessa igreja. Primeiro, tudo precisa acontecer a fim de estar gerando discípulos. Precisa reproduzir este modelo na vida de alguém. Ou seja, alguém tem que ser despertado a servir também. Alguém precisa ser tocado por isso. Olha, me contagiou, eu quero também me dispor, eu quero servir, eu quero fazer parte desse exército de servo. Eu quero aprender também o que é servir ao Senhor.
tem que gerar impacto, gerar discípulos, tem que produzir discípulos. Isso é uma coisa que faz muito sentido. E segundo, é claro, tem a ver com o tema, tem que gerar comunhão. Tudo que nós fazermos, irmãos, tem que gerar comunhão, porque essa comunhão é o veículo que vai acessar vidas através de um evangelismo maravilhoso. Vidas serão tocadas. Quando falam ao nosso respeito, irmãos, tem que falar de uma comunhão, que essa comunhão é gerada através de uma comunhão com Deus, a quem nós adoramos. Tem que refletir isso. A nossa comunhão tem que se comunicar isso. Tudo que nós fazemos tem que comunicar algo para a nossa cidade. Tem que comunicar o Deus que nós servirmos. Tem que comunicar, queridos, que nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos testemunhando. Muitas pessoas serão atraídas, irmãos, por aquilo que nós estamos servindo ao Senhor. Eu creio que esse é o maior sentido. Gerar discípulos e testemunharmos a Deus que nós estamos servindo através de nossa comunhão. Amém, meus irmãos? Através de nossa comunhão. Porque como nós iremos atrair pessoas onde há divisão? Se é insuportável estar num ambiente em que pessoas não se toleram, como é possível manter uma casa saudável onde não se falam, onde não há diálogo? Imagina trazer isso para o contexto de igreja, como família que nós somos na fé, a casa do Senhor. Se há divergências, se há discórdias, irmãos, misericórdia, isso enfraquece a nossa missão de evangelizar ao mundo, de alcançar as pessoas. A nossa comunhão é o que nós mais devemos preservar. A nossa comunhão com o Senhor e o nosso propósito de estarmos em comunhão precisa superar as nossas diferenças, nossas divergências, nossas opiniões. Nós podemos ter opiniões diferentes, ok, mas a única coisa que nós devemos ter igual, sem sequer discórdia alguma, é a mesma compreensão sobre o Evangelho de Cristo. A certeza de Cristo, o Senhor de nossas vidas, a certeza do Salvador, a certeza do porquê nós somos igreja. Isso precisa mover nosso coração, queridos. Aí a comunhão, se nós estamos na mesma palavra, na mesma fé, não há discórdia entre nós. Agora, quanto a outras coisas secundárias, periféricas, momentâneas, não devemos perder tempo, muito menos deixar que a nossa comunhão seja afetada, seja comprometida por coisa alguma. Porque maior é aquele que nos une do que qualquer coisa que venha nos separar. Amém, meus irmãos queridos? Quando olhamos para essa palavra, aprendemos que a comunhão produz crescimento. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, uma coisa vale refletirmos, que o que trouxe crescimento não foi os apóstolos, não era um método. Quem fazia a igreja crescer era o próprio Deus. O Senhor que operava com poder, alcançava a vida através da mensagem, comunicada através da comunhão, pregada diante das pessoas, que atraía muitos a Cristo. Mas é o Senhor que dava o crescimento, é o Senhor que lhe acrescentava. Queridos, quando nós estamos em comunhão, isso é crescimento. E algumas pessoas desejam, eu quero crescer, mas você está em comunhão. Ninguém cresce sozinho, isolado. Se nós somos um corpo, nós temos que entender o mecanismo de um corpo. O apóstolo Paulo trabalha muito sobre isso, traz o entendimento que a necessidade do corpo ser movido como unidade. A necessidade do corpo entender que um membro precisa um do outro. Vamos pensar que a mão diz para o pé, pé, eu não preciso de você, eu me viro sozinha, eu sou autossuficiente, olha só como eu sou eficiente, eu não preciso de você, pé. Quer ver? Olha uma demonstração, eu pego o que eu quiser, espera lá, não alcanço, eu quero pegar ali aquele controle, não consigo, aí se depara com a sua limitação. Aí se torna vulnerável, aí precisa confrontar o orgulho, a soberba, a sua autossuficiência não se sustenta quando você tem uma necessidade e precisa gritar por socorro. E quer saber? Muitas vezes Deus permitirá que eu e você venhamos passar por momentos em que nós iremos reconhecer que somos vulneráveis para crescermos em comunhão.
para estarmos juntos de pessoas. Aí a mão, que é tão autossuficiência, não alcança. Aí fala, pé, por favor, né? Dá uma mãozinha não, né? Dá uma força. Dá uma força, pé. Me ajuda, eu preciso alcançar. Aí o pé, é claro, eu vou te ajudar. Ah, consegui. Estão entendendo? Longe de um membro dizer, eu não preciso de você. Não, todo membro está ligado, um só corpo, interligados, um só objetivo, um só propósito. Não cresce sozinho. Nós temos que entender, irmãos, que Deus usa a comunhão como uma ferramenta maravilhosa para o nosso crescimento. Deus, Ele abençoa a igreja onde há comunhão. Onde há comunhão, ali há vida. Salmista fala isso no Salmo 133, que onde há comunhão, por isso como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. Ali a unção transborda. E a vida para sempre, a vida. Há um ambiente espiritual onde há comunhão. Há a presença de Deus onde há comunhão. Há a presença do Senhor, irmãos. Quando nós estamos em comunhão, o crescimento é a ação do Espírito de Deus. É o mover do Senhor. Mas eu preciso fazer uma pergunta, queridos, que confesso que eu passei a muito meditar sobre ela. Antes de nós concluirmos. Somos uma igreja a qual Deus confiaria novas vidas. Nós somos uma igreja a qual Deus confiaria novas vidas, porque o texto sagrado diz, enquanto isso o quê? Enquanto a igreja perseverava, dia a dia, fazer a mesma coisa. O que fazia a mesma coisa todos os dias? Oração, compartilhava o pão. Eles estavam perseverando de ser igreja. Eles estavam no temor do Senhor. Eles estavam compartilhando com generosidade, suprindo as necessidades uns dos outros. Eles estavam comunicando um evangelho real e impactador através da comunhão. Enquanto isso, a soma de tudo isso, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Ou seja, neste ambiente Deus confiava pessoas, atraía pessoas. Eu fiquei pensando, irmãos meus, da mesma forma que a igreja em Jerusalém atraía pessoas, que Deus dava àquela igreja pessoas, porque havia ali um ambiente em que glorificava o nome do Senhor. Hoje, IPI Sertanópolis, Deus confiará mais pessoas para caminhar conosco. Deus vai salvar muitas pessoas e confiará a nossos cuidados, a caminharmos juntos, por perceber aqui há uma igreja que ama, aprendeu o sentido de amar, há uma igreja acolhe. As pessoas quando vêm em um culto, elas apenas veem um culto ou elas se sentem acolhidas. Elas sentem um lugar que é para dizer, eu quero fazer parte também. Eu quero fazer parte, eu quero criar raiz neste ambiente. Será que elas ficam deslumbradas com as programações da igreja? Ou de fato sente um amor envolvendo o coração delas? Não somente uma liturgia, a pregação, ainda que tudo isso seja essencial, mas percebe, olha, é um lugar de relacionamento. É um lugar abençoador. Eu não vou caminhar sozinho. Alguém vai orar por mim. Há uma igreja que ora, que clama uns pelos outros. Irmãos, nós devemos estar enraizados na comunhão. Nós precisamos estarmos preparados para aquilo que Deus vai de confiar em nós. Temos que alinhar nosso coração à vontade de Deus, a dizer que o Senhor há de confiar novas vidas à igreja, mas para isso nós temos que andar preparados. Para isso nós temos que romper qualquer indiferença entre nós. Para isso nós temos que remover qualquer obstáculo, irmãos. Nós temos que fazer cair por terra toda e qualquer ação do inimigo que tenta causar alguma inimizade entre nós. Para isso nós temos que quebrar, irmãos, qualquer ofensa através do perdão, da reconciliação. Nós devemos preservar por isso. Nós temos que todos os dias fazer a mesma coisa, orarmos, estarmos juntos, compartilharmos com os outros. Nós temos que andar nas ruas da nossa cidade, irmãos, e as pessoas perceber, este povo é diferente. Não é somente um povo da IPI, mas é o povo de Deus. Perceber que existe algo diferente, queridos.
ao andarmos na presença do Senhor, ao ponto que o Senhor confiará coisas novas a nós. E às vezes pensamos, Deus, confia algo, Deus, eu quero ver algo novo na minha vida. Ah, Deus, venha revitalizar essa igreja, venha atrair muitas pessoas, mas a questão é, nós estamos nos preparando, nós somos uma igreja a qual o Senhor confiaria novas vidas. Ele confiará coisas novas em nossas vidas, irmãos. Ele nos confiará uma visão profética que vai trazer um derramamento glorioso, o poder dele sobre a cidade. Irmãos, nós precisamos desejar isso. Precisamos desejar, Senhor, prepara o meu coração para responder aquilo que o Senhor deseja fazer nesses dias. Pai, se tem algo que o Senhor deseja fazer nessa cidade, seja através de nossas vidas como igreja. Não devemos ser indiferentes, irmãos, e dizer, que o Senhor levante outras pessoas. Já temos pessoas suficientes aqui. Não, irmãos, essa igreja nunca será grande o bastante para não colher mais pessoas. Essa igreja nunca será grande o bastante para não notar que há muitas pessoas nas nossas ruas, nossa cidade, perto de nós, que estão clamando por salvação, queridos. E temos que se importar, temos que orar, mas para isso precisamos cuidar como um corpo, como Cristo. Eu preciso de você. Irmão, eu também preciso de você, irmão. Nós estamos ligados ao cabeça, que é Cristo. Precisamos estar enraizados nele, irmãos. Enraizados na comunhão, enraizados no Senhor. Eu preciso concluir para nós orarmos. Pois quando cuidamos uns dos outros e vivemos como corpo de Cristo, Deus continuará acrescentando vidas para a glória do seu nome. Ele acrescentará dia a dia coisas novas. Ele vai sustentar, Ele vai suprir, vai abençoar. Mas nós temos que perseverar todos os dias na comunhão, queridos. Em comunhão. Quero estar em comunhão com meus irmãos. Quero compartilhar das suas necessidades. Eu quero te ajudar a se levantar ao tropeçar no pecado. Eu quero te ajudar a superar essa dor. Eu quero me importar com a saúde da sua família. Eu quero cooperar, contribuir com alguma forma nessa crise que você está passando. Eu quero estar junto, eu quero orar. Irmãos, nós precisamos como igreja entender isso. Não sei o que dizer, basta a presença muitas vezes. Basta uma singela mensagem. Não é difícil de praticarmos, irmãos, uma comunhão. Tanta coisa, só não podemos ser indiferentes. Só não podemos estar distantes. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor venha renovar em nós este coração, irmãos. Nós só podemos ter comunhão uns com os outros porque nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E essa é a certeza que nós vamos transbordar também essa comunhão uns para com os outros. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Eu quero convidar aqui o conselho, por favor, os presbíteros que estão aqui, por gentileza. Também o Ministério de Louvor, por favor, queridos, pode estar se posicionando aqui. Eu quero chamar a igreja por um momento a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amado Deus, diante da Tua presença, Pai, nos colocamos em oração e oramos para que o Senhor, Pai, nos mova a ter uma comunhão enraizada em amor, enraizada na essência, enraizada, Senhor, numa alegria de compartilhar. Meu Deus, muitas vezes encerramos a reunião do culto, fechamos as portas deste ambiente e depois lembramos de ser igreja quando tem o próximo culto. Senhor, não é isso que é comunhão. Não é cantar até mesmo uma canção e declarar comunhão. Meu Senhor, nos ajude a verdadeiramente a trazer significado para essa palavra comunhão, de compartilhar o seu amor, de compartilharmos os fardos juntos, de orar uns pelos outros. Pai, nos prepara para sermos uma igreja a qual o Senhor acrescentará dia a dia os que irão ser salvos. Senhor, o Senhor quer confiar coisas eternas sobre essa igreja. Deus deseja manifestar coisas que vai perdurar para a eternidade, que se ecoará para toda a eternidade. O Senhor confiou à igreja aquilo que seria para a glória dEle,
sendo salvo. Salvação, Deus quer confiar à igreja aquilo que diz respeito à salvação. Meu Senhor, nós oramos no nome de Jesus, não queremos ser indiferentes, não queremos ser egoístas, mas queremos cuidar um do outro como um corpo. E nós te pedimos, meu Senhor, alinha o nosso coração a Ti. Venha nos mover em amor, venha nos mover em graça, venha nos mover em verdade. Nós clamamos em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Queridos irmãos, quero chamá-los lá de pé neste momento, por favor, queridos. A palavra do Senhor declara que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão e após dar graças, Ele partiu e entregou aos seus discípulos dizendo: esse é meu corpo que é dado por vocês. E toda vez que dele vocês comerem, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice e após dar graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E toda vez que vocês dele beberem, façam isso em memória de mim. Porque toda vez que comerem este pão e beber do cálice, estarás anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nessa noite, irmãos meus, nós não iremos simbolicamente comer do pão, tomar do cálice como um sinal de nova aliança do Senhor. É uma ordenança divina. Mas nós iremos também fazer algo tão importante na ceia que não podemos desprezar. Jesus, Ele disse: fazei isso em memória de mim. Que memória devemos ter ao participarmos da ceia? Ao comermos do pão, tomarmos o cálice? Que memória? O que temos que lembrar? Da morte do Senhor. E lembrar da morte do Senhor, lembramos da morte de cruz. E quando lembramos da morte de cruz, nós temos que lembrar algo mais importante. Por que que Jesus foi à cruz? Porque a morte de cruz. Este foi o preço para nos salvar. Este foi o preço para nos perdoar. É por isso que nós temos que lembrar da morte de Jesus. Lembrarmos do porquê que Ele se entregou por nós naquela cruz. Temos que lembrar disso. Por quê? Porque às vezes nós esquecemos que para recebermos o perdão foi necessário um preço muito caro. Para recebermos vida foi necessário o sangue de Jesus, a morte dele naquela cruz, o justo, o Filho de Deus. Mas também temos que ser lembrados que Jesus disse: fazei isso até que Ele venha. Até que Ele venha. Então Ele vai vir, Ele vai buscar a igreja, uma igreja preparada, uma igreja que deseja ardentemente a sua volta. E nós temos que andar preparados. Não podemos andar dispersos neste mundo. Temos que andar nosso coração nele, vivenciando nossos dias nele, na presença dele. A Bíblia diz que nós devemos examinar nosso coração. Examine-se a si mesmo, vírgula, depois coma do pão e beba do cálice. Examine-se a si mesmo, não examine o outro. Examine a si mesmo, examine seu coração. Tem algo que não está de acordo com a vontade de Deus? Há algo que ocupa? Há um pecado não confessado? Confesse. Está arrependido, disposto a deixar? Então se arrependa. Pois quando examinamos nosso coração, quando examinamos a nós mesmos, irmãos, honestamente, perceberemos: eu não sou digno, porque eu sou falho, sou pecador, pequei contra o Senhor. Pois é essa consciência que nos torna digno de participar. Ao saber que pela graça, a justiça de Deus nos torna digno, não pelo nosso mérito, mas pela obra da cruz, pela bondade de Deus, pela graça do Senhor. É por isso que nós devemos participarmos da ceia do Senhor com este coração agradecido, um coração que expressa uma alegria ao dizer: Jesus, obrigado porque foi por mim. Jesus, obrigado porque me deste vida, me reconciliou com Deus, me trouxe salvação, me trouxe comunhão com o Senhor e para com os meus irmãos também. Amém, meus irmãos. Oremos. Senhor, no
teu altar nós consagramos os elementos da ceia. Nós estamos sob uma ordenança do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Pai, nós queremos, ao partilharmos o pão e ao tomarmos do cálice, que é o símbolo da nova aliança no teu sangue, Senhor, nós queremos, Deus, receber pela fé a unção, queremos receber pela fé as bênçãos espirituais. Ó Deus, nós recebemos renovo do Senhor, recebemos força para continuarmos nossa jornada de fé. Ó Deus, nós oramos, Senhor, fortaleça o teu povo, abençoe a tua igreja, trazendo cura, restauração, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, nossos amados presbíteros estarão servindo a amada igreja. 2 irmãos estarão lá no fundo servindo para facilitar também, outros estarão aqui na frente. Pedimos para que os pais, sirvam seus filhos. Se eles ainda foram pequenos, sirvam eles, dizendo: filhos, vocês fazem parte também dessa aliança com Jesus. Vocês fazem parte. Encorajamos os irmãos a fazer parte deste momento conosco. Você que não é batizado ainda, encorajamos você a dar um passo de fé. O que impede você de batizar uma vez que você crê em Jesus? Se você é batizado e não é membro dessa igreja, mas está em comunhão com a sua igreja, com a sua liderança, também é convidado a participar conosco. Essa mesa não é do conselho, não é do pastor, mas é do Senhor Jesus. Vamos com alegria, irmãos, sair dos nossos lugares e louvar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos cear, vamos participar juntos.
Aleluia, Senhor, glórias ao teu nome, glórias a Deus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Glórias ao nome de Jesus. Eu quero chamar aqui o conselho. Nós vamos orar, interceder pela igreja, interceder por este tempo, por este semestre. Há coisas vindas dos céus e devemos estar preparados. Preparar nosso coração. Oh Jesus, há muitas coisas de Deus para vivermos, irmãos. Há coisas novas dos céus. Senhor, nós queremos nessa noite, o Senhor está plantando nosso coração, gerando algo em nós, a qual converterá os nossos desejos, nossas vontades, nesse propósito ao qual o Senhor está semeando em nosso coração. O Senhor está alinhando, despertando. Ah, meu Senhor, nós te louvamos, pois temos a plena certeza que o amor do Senhor se revelará com mais intensidade nos relacionamentos, na comunhão, no partilhar, na generosidade. Iremos impactar, Senhor, nossa cidade através de uma comunhão, de uma igreja que compartilha vida no teu altar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e oramos em favor da tua igreja. Senhor, como conselho, como presbíteros, como conselho, pastores, intercedemos para que a tua boa mão continue sobre a tua igreja, guardando o teu povo, livrando de todo mal. Oramos que toda e qualquer armadilha do inimigo contra a sua vida, contra a sua casa, não prevaleça em nome de Jesus. Declaramos que sobre a tua casa a paz do Senhor. Declaramos que os anjos estão escoltando a sua entrada, a sua saída, sob a ordem de Deus. Que o Senhor guarde a sua entrada, a sua saída, o seu sentar, o seu levantar, hoje e sempre. Que o Senhor te proteja, te guie, que o Senhor venha guiá-lo nesses dias de jejum e oração. Que possa te levar a um nível mais profundo de intimidade, experiências que possam impactar a sua fé e testemunhá-la para o mundo. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a doce e plena comunhão do Espírito Santo e as consolações, a amizade, a unção seja derramada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja até que Ele venha. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos meus. Semana abençoada.